tudo bem? Bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Principais Doenças Endócrinas em Cães e Gatos. Hoje a gente vai falar sobre a doença de Cushing, também conhecida como hiperadrenocorticismo. Então, vamos lá para a nossa aula. Qual que é o objetivo da nossa aula? Explorar a doença de Cushing em cães, suas causas, diagnóstico e opções terapêuticas, tá? Bom, hoje em dia a gente tem dois termos, hiperadrenocorticismo e hipercortisolismo. Mas quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Se eu usar hipercortisolismo, tá mais certo do que hiperadreno? Vamos entender um pouquinho isso. O hiperadreno é quando eu tenho a disfunção na adrenal como um todo. A gente vai ver aqui, a gente vai relembrar a anatomia da adrenal, tá? Mas o hiperadreno não é errado a gente utilizar, mas hoje em dia a gente utiliza mais quando a gente tem um tumor ali e tá pegando a adrenal como um todo. Hipercortisolismo a gente fecha estritamente como um aumento de cortisol, tá? É só um aumento de cortisol causado pela adrenal. A gente tem só um aumento de cortisol, tá? Ali da adrenal. Então, todo hipercortisolismo é um aumento de cortisol. Nem todo hiperadreno vai ser só aumento de cortisol ou vai ter aumento de cortisol. A gente tem casos que a gente tem tumor na adrenal, não vai ser nosso foco hoje, tá? Hoje a gente vai focar mais no hipercortisolismo, no aumento de cortisol. A gente vai focar no aumento de cortisol basal do animal, tá? Mas a gente pode ter um tumor na adrenal que aumente outros hormônios. A gente vai ver aqui que a adrenal não produz só cortisol, ela produz outros hormônios, tá? Então, hiperadrenocorticismo, hipercortisolismo. Então, a gente tem essa diferença aqui. Não tem um errado ou um certo, mas hoje em dia é bom a gente saber que está sendo mais utilizado hipercortisolismo. Beleza, o que é o hiperadrenocorticismo, o hipercortisolismo nesse caso? É caracterizado pelo aumento de cortisol no sangue, é uma doença endócrina mais comum nos cães, tá? É uma doença considerada de cães e gatos idosos, mas lembrando, repetindo aqui, é mais comum em cães, não é muito vista em gatos. Em gatos a gente vê mais hipoadrenocorticismo, mas mesmo no hipoadreno, não é tão comum de ser manifestado. A adrenal de gatos não é muito comum da gente ter anomalias, tá? Outra coisa importante para a gente saber é que ela é conhecida como síndrome de Cushing. Por que é chamado de síndrome? Porque síndrome é um conjunto de sinais que define a manifestação clínica de uma ou várias doenças, tá? Então, é importante a gente saber isso, que é um conjunto de sinais, porque a gente vai ver que a gente não vai ter um sinal clínico nessa doença, a gente vai ter diversos, tá? Então, continuando aqui, a gente tem 3 tipos de origens dessa doença. Então, a primeira que a gente vai ter aqui, a gente vai ter adrenal dependente e hipófise dependente. Beleza, vamos entender um pouquinho então como que vai funcionar essa questão adrenal dependente e hipófise dependente. Vamos relembrar a anatomia dessa glândula, tá? Tudo começa, mais uma vez, igual a tireoide, lá no hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele vai secretar CRH. Esse CRH vai lá na hipófise posterior e vai estimular a liberação de ACTH. O ACTH, por sua vez, vai lá na adrenal, tá? E na adrenal, ele vai estimular a produção de hormônios. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa adrenal, e aí quando a gente dá um zoom aqui, a gente consegue ver que a adrenal é dividida em 2 partes. O córtex, que é essa região aqui, tá? E a medula, que é essa região mais interna, tá? Então, medula, medula e córtex, tá?
Beleza. Quando a gente ampliar ainda mais a imagem, quando a gente vai analisar mais de perto essa estrutura, a gente consegue ver que a gente tem diversas zonas aqui, tá? Então, quem que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui, então, a zona glomerular, tá? Que vai produzir pra gente aldosterona, tá? Depois a gente vai ter a zona fasciculada, então, zona glomerular. Zona fasciculada, tá? Tô mostrando aqui na setinha para vocês. A zona fasciculada vai produzir os glicocorticoides. Esse é o nosso foco, a produção aumentada de glicocorticoides. Mas a gente pode ter um aumento de aldosterona. A gente vai ter uma alteração de pressão. A gente pode ter uma alteração, por exemplo, aqui que a gente vai ver agora, a zona reticular produz estrógeno e testosterona. A gente pode ter um aumento de estrógeno e testosterona, tá? Dependendo da região, da localização do tumor na adrenal. Quando a gente tem uma alteração direto na adrenal, é chamado de adrenal dependente. Quando a gente tem uma alteração na hipófise, que é aqui atrás que a gente viu, na hipófise, nessa região, a gente vai chamar de hipófise dependente. Então, o que eu posso ter? Um tumor aqui na hipófise que estimula a produção de ACTH e aí, consequentemente, vai ter a produção a mais dos corticoides, nesse caso que a gente está vendo aqui. Ou a gente pode ter um tumor ou alguma disfunção diretamente na adrenal e a gente vai ter uma produção aumentada ali do hormônio sem ter o estímulo do ACTH vindo da hipófise, tá? Continuando aqui, então, a última zona, a última parte que a gente vai ter, que é nessa região, são as catecolaminas. As catecolaminas vão produzir pra gente epinefrina e norepinefrina, tá? Então, beleza. Agora que a gente viu essa questão, voltando aqui, os 3 tipos de origem. Então, a gente viu adrenal dependente, hipófise dependente e a gente também tem a iatrogênica, tá? Iatrogênica é quando eu tenho um hipercortisolismo gerado por causa de administração de medicação, administração de cortisol por muito tempo, por um período muito longo, numa quantidade às vezes acima do que, numa dosagem, né, às vezes acima do que o animal deveria estar recebendo, por um longo período de tempo, aí eu vou fazer de forma iatrogênica um hipercortisolismo nesse animal, tá? Às vezes acontece em tutor que quer medicar sozinho em casa, não leva no veterinário. Ah, eu já dei prednisolona pro meu cachorro, ele parou de coçar. Eu já ouvi muito isso. Ele coçava, tinha uma doença de pele, dei prednisolona, ele parou de coçar uma vez, depois o tutor acaba dando por conta prednisolona, porque ele vê que funciona, não só para pele, tá? Para diversas questões, e aí ele acaba desenvolvendo um hipercortisolismo nesses casos. Beleza, então. Então, vamos ver um pouquinho da função do cortisol em si, tá? Essa daqui é a molécula de cortisol, pra gente olhar pra cara dela e falar, oi, tudo bem? É essa aqui, tá? Esse é o famoso hormônio do estresse, né? Que quando a gente tá estressado, quando os animais estão estressados, a gente sempre ouve, nossa, o cortisol tá indo lá em cima, né? O famosíssimo hormônio do estresse. Esse hormônio, ele é muito importante, então vamos ver o que ele faz. Ele influencia o metabolismo de carboidratos, proteínas, de lipídios, ele estimula a gliconeogênese e ocasiona resistência periférica à insulina. Isso é muito importante, guarda aí, porque mais pra frente a gente vai melhor isso. Então, ele causa essa resistência periférica, inibindo o transporte da glicose para células, tá? Ele também apresenta um efeito anti-inflamatório, tá? Que aí é quando a gente usa as medicações, o cortisol, né? Tem aquele efeito anti-inflamatório, sempre muito bom pra gente usar na clínica. Vamos agora para os sinais clínicos que a gente tem nessa doença. Então, o que a gente vai ter? Poliúria, os 4 P's, né? Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Os 4 P's clássicos ali do hiperadrenocorticismo que todo veterinário conhece. Mas vamos entender um pouquinho o que a gente vai ver nesses sinais clínicos. Então, poliúria e polidipsia, porque
o cortisol, o aumento muito grande do cortisol vai mexer ali na questão neuronal de controle da sede. Então, quando eu aumento muito o cortisol no corpo, quando eu tenho um aumento muito grande de cortisol no corpo desse animal, eu vou ter uma desestabilização ali e aí o animal vai beber muita água e, consequentemente, vai fazer muito xixi, tá? Polifagia, vai comer muito, vai ter uma perda de peso. Uma dos porquês da perda de peso é porque o cortisol faz metabolização de lipídio, de proteína, musculatura tem proteína, então eu vou ter degeneração de musculatura desse animal, por isso da perda de peso, a gente palpa, não sente músculo direito, o animal fica bem pele e osso, a gente não sente muito músculo nesse animal por conta da metabolização muscular que a gente vai ter. Outra questão também, distensão abdominal, a gente vai ver um abdômen abaulado, porque vai ter reorganização de gordura nesse animal. Então, eu vou ter uma reorganização e vai ter uma deposição de gordura a mais no abdômen desse animal. Inclusive, a gente pode ter até gordura em fígado, tá? Nesses casos. Outra coisa que a gente vai ver também, que pode ver também, fraqueza muscular e atrofia. Como eu já falei para vocês, a gente vai ter degeneração muscular. O cortisol ajuda na degeneração muscular. Então, consequentemente, a gente vai ver fraqueza muscular e atrofia, tá? Outras questões que a gente pode ver no hiperadreno. Alterações dermatológicas, então o famoso rabo de rato, aquele rabo sem pelo, aquela pele mais grossa, partes alopécicas, principalmente ali na parte dorsal traseira do animal, tá? Sintomas respiratórios, a gente pode ter sim sintomas respiratórios, tá? Não é regra, são sintomas mais difíceis de ver, são em casos mais graves, mas pode haver, principalmente porque a gente vai ter uma degeneração muscular. Então, a gente vai ter também uma degeneração muscular torácica, tá? Então, o tórax não vai ter tanta força para ter o movimento respiratório. A gente vai ter, isso vai levar a gente a sintomas respiratórios. Outra coisa, em fêmeas podem levar a anestro, tá? Ficam inférteis. Hipertensão também pode acontecer nesses animais e telangiectasia, que é quando a gente consegue ver aquelas veias, a pele no abdômen fica fina e a gente vê as veias ali, né, bem à amostra pra gente. Eu trouxe aqui para vocês, na aula de hoje, um relato de caso que eu acompanhei pra gente discutir e entender um pouco melhor dessa doença. Então, esse animal, ele era um Schnauzer macho de 14 anos. É um cachorro idoso já, tá? 14 anos. E lembrando que eu falei para vocês, essa doença é uma doença característica de cães idosos, tá? Então, cão idoso já tem um indício aí dele possivelmente ter essa doença. Então, vamos lá. Na anamnese desse animal, a tutora ela relatou, isso foi no dia 11/4, tá? A tutora relatou que, eu vou explicar para vocês vão ver porque que é importante a data, para a gente ir acompanhando a evolução da doença. A tutora ela relatou que ela fez o exame necessário para a doença, que comprova a existência, né, da doença, que fez o tratamento, porém ela não tinha levado nada para consulta. Ela não levou pra gente exame, ela não levou pra gente a medicação, tá? Mas ela relatou pra gente que ele estava com os 4 P's. Estava tendo poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. No exame físico, a gente viu que esse animal tinha 180 de pressão arterial, tá? Era uma pressão arterial já alta, tá? Ele estava hipertensivo e rarefação pilosa e lesões crostosas na pele. Então, a gente já tinha ali sinais clínicos de um paciente que possivelmente possa ter hiperadrenocorticismo, tá? Como ela não trouxe pra gente nenhum exame, nenhuma medicação, ela só falou que fez o exame, que sabia que ele tinha,
foi solicitado novamente os exames, e aí no dia 14/12, ela fez ultrassonografia. Daí as alterações que a gente encontrou desse paciente foi que as dimensões do fígado estavam aumentadas, ultrapassando o rebordo de gradil costal, tá? E contornos levemente abaulados. A gente tem então aqui, como já tá falando no laudo, a gente tem uma hepatomegalia, tá? E também apareceu no laudo pra gente que esse fígado tem uma infiltração gordurosa, tá? Nas adrenais, as adrenais apresentaram dimensões discretamente aumentadas, tá? Tava discretamente aumentada, isso é importante a gente observar. Aqui no laudo do ultrassom, a gente tem uma observação importante que eu grifei aqui, que tá em roxo, que é falando que as imagens sonográficas são compatíveis com hiperplasia de adrenal bilateral, tá? Então, no ultrassom a gente já conseguiu ver que nas adrenais, nas duas adrenais, a gente tem sugestão de hiperplasia, tá? Bilateral, nas duas adrenais. Bom, continuando aqui. Foi solicitado também os exames de sangue, hemograma bioquímico, colesterol e triglicérides, tá? Então, no hemograma a gente não teve alterações, então não coloquei aqui para vocês. Eu trouxe só o que deu alterado. No bioquímico, teve uma observação aqui falando que o soro desse animal estava moderadamente lipêmico, tá? Tinha gordura no sangue desse animal. Já é um alerta aqui pra gente. Continuando a análise do exame, a gente conseguiu ver que a ALT, a FA, a proteína total e a globulina estavam aumentadas, tá? A gente consegue olhar aqui o comparativo. Então, a gente vai ter essas 4 alterações aqui. Outra coisa que a gente viu também, exame de colesterol e triglicérides. Colesterol total já estava aumentado e triglicérides também estava aumentado, tá? Tudo isso já é sugestivo pra gente, junto com o ultrassom desse paciente ser um paciente com hiperadrenocorticismo, tá? Eu vou dar uma pausa agora aqui no relato de caso que eu trouxe para vocês e vou falar um pouquinho dos exames para diagnóstico, que eu não falei, eu só comecei a trazer aqui pra gente pensar. Mas os exames para diagnósticos que a gente tem tomografia, ressonância magnética não são tão pedidas porque são mais caras, tá? Geralmente a gente pede ultrassom mesmo, mas a gente tem também testes de estimulação com a CTH. É muito caro esse teste, então também não é muito pedido, mas existe a possibilidade de fazer. Teste de supressão com baixa dose de dexametasona é o mais pedido. Teste de supressão com alta dose de dexametasona não é tão caro, mas não é muito pedido. O que é mais pedido é com baixa dose, tá? De dexametasona. A gente tem também o exame de concentração plasmática de ACTH, exame de colesterol e triglicérides, que a gente já viu aqui foi pedido para esse animal que a gente está acompanhando, e ultrassonografia da adrenal. Ultrassom, colesterol, triglicérides, um exame de bioquímico e hemograma, e para fechar diagnóstico, teste de supressão com baixa dose de dexametadona, são os exames mais pedidos no dia a dia de um paciente que tem suspeita ou que já sabe que tem hiperadrenocorticismo, tá? Bom, continuando então, voltando aqui para o paciente que a gente estava analisando o histórico clínico dele, né? Lembra que eu falei para vocês que os últimos exames tinham sido feitos dia 14/12? Beleza, então. Dia 8/6 do outro ano foi refeito os exames, tá? Então aqui a gente consegue ver claramente a evolução da doença. Vamos ver por quê. Então foi repetido o ultrassom e aí nas adrenais a gente tem muitas alterações, tá? Aqui eu não vou ler tudo, mas as adrenais estavam aumentadas, tá? Estavam alteradas. O fígado, dimensões aumentadas em relação aos limites do gradil costal, tá?
que mais que a gente consegue ver? Foi refeito também o bioquímico, a gente conseguiu ver nesse exame hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, tá? Então, o colesterol e o triglicérides no outro exame já estavam aumentados, mas olha aqui como que ele aumentou mais ainda, tá? Antes, o colesterol desse animal já estava, o colesterol e o triglicérides desse animal já estava aumentado. E agora está mais aumentado ainda, tá? Então, é por isso que é importante a gente analisar e acompanhar esse paciente. Nesse caso, a tutora não fez o tratamento corretamente, tá? Por isso que a gente conseguiu ver, entre esse período de tempo, a gente conseguiu ver uma evolução da doença através dos exames, mas acabou servindo de exemplo aí para a gente ver a evolução da doença, tá? Beleza, então vamos falar um pouquinho de tratamento. A gente tem duas medicações que são muito conhecidas para tratamento dessa doença, que é o trilostano e o mitotano. O trilostano, ele é a medicação de eleição, tá? Por quê? Porque ele se liga nas moléculas que vão produzir cortisol e não deixa que o cortisol seja produzido, tá? Então, eu não tenho destruição de nada, ele só se liga ali, o cortisol não vai ser produzido. Agora, o mitotano, ele é um quimioterápico, então a gente vai ter destruição das células da adrenal. Por que hoje em dia ele não é tão utilizado? Ele ainda é utilizado, principalmente em casos de tumor na adrenal, tá? Como eu falei, ele é um quimioterápico, mas ele não é tão utilizado porque existe aquele medo de o animal tem hiperadreno, eu faço mitotano, tenho destruição das células da adrenal e vou causar um hipoadrenocorticismo nesse animal, tá? Pode ter essa possibilidade. Não é regra, tá? Não é todo animal que eu administrar mitotano vai gerar um hipoadrenocorticismo. Mas isso pode acontecer, por isso que o trilostano é a primeira opção para a gente utilizar nesses pacientes, tá? Outras formas de tratamento que a gente tem. A gente tem o clopidogrel, tá? Que a gente pode usar de 0,5 a 1 mg quilo. E essa medicação é para casos de o paciente tem um hiperadrenocorticismo e tem uma disfunção cardíaca. Ele tem duas doenças juntas. O que pode acontecer com esse paciente? Gerar um trombo, tá? Então eu entro com essa medicação junto com o trilostano para estabilizar esse animal e evitar que ele tenha um trombo mais para frente. E o paciente só tem hiperadreno, não tem problemas cardíacos, precisa entrar com clopidogrel? Depende. A gente precisa analisar o histórico desse paciente e acompanhar ele de perto, tá? Não é regra, não é todo paciente que tem hiperadreno que a gente vai entrar com essa medicação, mas é tudo uma questão de análise e essa medicação tem que estar ali na nossa cabeça quando se trata de hiperadreno, tá? Outra questão a gente precisa tratar também, a hipertensão. Se esse animal for hipertensivo, quando eu tratar o hiperadreno, automaticamente eu vou diminuir a quantidade de cortisol no sangue, para eu diminuir a hipertensão desse animal. Mas em casos extremos, a hipertensão não baixa, o que eu posso pensar? Eu posso pensar no nitroprusiato, tá? Que são em casos de emergências hipertensivas, o animal teve um pico ali de pressão, chegou no hospital veterinário, o que eu vou fazer? Preciso abaixar urgente essa pressão, vou usar o nitroprusiato, tá? Em casos de emergência eu vou usar, porque é utilização hospitalar. Agora, para casa, esse animal já é um animal hipertenso naturalmente, e aí ele tem hiperadreno, tá aumentando mais ainda a pressão, eu posso prescrever para casa, então, o benzoilato de amlodipina, tá? É uma possibilidade para esse paciente. Mas lembrando que, assim, a gente precisa analisar esse paciente, tá? Bom, hiperadrenocorticismo, doenças endócrinas no geral, são muito desesperadoras no dia a dia da clínica, porque toda essa questão hormonal é um pouco
complexa, você tem que ter paciência para a gente ver, para acompanhar, para analisar como que o paciente está reagindo ao tratamento, tá? E aí eu coloquei aqui, né? Diagnostiquei hiperadrenocorticismo e agora o que eu vou fazer? Não precisa ter desespero, não precisa ficar em pânico. O que a gente vai ter que fazer? Acompanhamento desse paciente. Então, eu vou ter que fazer ultrassom rotineiramente, tá? Tem nódulo nessa adrenal? Não tem. Se tem um nódulo, o acompanhamento vai ter que ser mais de perto ainda, tá? Se não tem, eu vou acompanhar, mas não tão de perto quanto o nódulo, tá? O nódulo é mais preocupante pra gente, até porque existem nódulos malignos que podem estar sendo infiltrados ali na adrenal, tá? A gente tem também o bioquímico, que vai ter que ser feito rotineiramente, tá? Eu coloquei aqui a cada 6 meses, mas tudo depende do paciente. Eu posso começar fazendo a cada 3 meses, aí eu depois vejo que está estabilizando, faço a cada 6. Se eu vejo que está estabilizando, posso prorrogar para uma vez no ano, eu faço bioquímico para acompanhar esse paciente, tá? Mas assim, a cada 6 meses é o mais normal de se ver no acompanhamento desses pacientes com hiperadreno, tá? E constantemente aferir a pressão desse paciente, tá? Porque ele pode hoje não ter pressão alta, mas uma semana que a tutora parou de administrar, esqueceu de dar o remédio certinho, esse animal pode ter um pico de pressão, tá? Então, toda consulta que ele vier, a gente precisa ver a pressão dele, acompanhar certinho a pressão. Lembrando que a clínica é soberana, tá? Então, o que o animal tá mostrando para mim? Ele tá perdendo peso ainda? Ele tá com polifagia? Ele tá com polidipsia? O que ele tá apresentando? Ele melhorou esses sinais clínicos? Ele não melhorou? A clínica é soberana. A gente pode ter todos os exames do mundo, sem uma anamnese e um exame físico completo não vai servir de nada, tá? Então, o principal acompanhamento que eu vou ter que ter com esse paciente, perguntar pro tutor, como que ele tá? Ele tá bem? Ele tá comendo muito ainda? Tá bebendo muita água? Diminuiu? Regularizou? Tá perdendo peso? Você achou que ganhou peso? Então, essa conversa é muito importante pro acompanhamento desse paciente, tá? Bom, quase terminando aqui, eu não posso deixar de falar aqui, o hiperadreno ele também pode causar outras doenças, como por exemplo, trombo, que eu já falei aqui para vocês, pode causar CIRS, tá? Pode causar diabetes mellitus tipo 2, porque faz uma resistência insulínica, tá? Pode causar também lesão na retina, dependendo do grau de cortisol que eu tenho aumentado no sangue desse animal. Se ele tiver diabetes mellitus, posso ter uma maior probabilidade de ter alguma anomalia ali na retina desse paciente. A lesão da retina pode ser causada por conta da hipertensão causada pelo aumento de cortisol, tá? Tudo isso pode estar associado. Outra coisa que a gente pode ter também, glaucoma por conta de hipertensão. Já falei isso aqui para vocês. Catarata, tá? Principalmente se tiver diabetes associado a essa doença, pode ter catarata. Resistência à insulina, como eu já citei aqui durante a aula para vocês, tá? Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho melhor sobre o hiperadrenocorticismo em cães e gatos, tá? Principalmente em cães, porque é mais comum da gente ver nos cachorros. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!